Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus já falou muito aqui, mas vamos ver o que Deus tem para falar para nós aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Capítulo 14 do Evangelho segundo escreve Mateus, versículo de número 27. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Deus, aleluia. Temos um texto aqui bem conhecido, né, da palavra do Senhor. Muito conhecido esse texto, muito conhecida esta passagem. Nós sabemos que Jesus, depois de ter multiplicado os pães, depois de ele ter feito a multiplicação dos pães e ter saciado a fome daqueles que o seguiam, daqueles que estavam a caminho, diz a palavra do Senhor que ele dá ordem aos seus discípulos para pegarem o barco e atravessarem o mar de Genezaré para outra margem, para outra banda. A Bíblia diz que os discípulos pegam o barco e atravessam o mar. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai e sobe para o deserto, entra para o monte para orar a Deus. A Bíblia diz que ele está orando, clamando, e já é a quarta noite, o cair da tarde. A Bíblia diz que ao cair da tarde, diz a palavra que Jesus se encontrava ali sozinho, orando ao Pai. Jesus está orando. A Bíblia diz que os discípulos pegaram um barco e estão indo para o meio do mar, para atravessar a margem do mar, para ir para outra banda, para outro território. E a Bíblia diz que Jesus foi orar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, diz a Bíblia que Jesus aparece andando sobre as águas do mar da Galileia. Diz a palavra do Senhor que os discípulos estavam no mar. E a Bíblia diz que o barco ao qual os discípulos estavam, estava sendo açoitado pelo vento e pela tempestade. A tempestade tinha se levantado de uma forma muito grande. O mar estava agitadíssimo, de uma forma que o barco estava para se quebrar. A Bíblia diz que eles faziam de tudo para fazer com que o barco não sofresse nenhum tipo de dano. Aleluia. A Bíblia diz que eles remavam, eles pegavam nas velas, aleluia, eles faziam de tudo para não sofrer nenhum dano. E a Bíblia diz, aleluia, que o vento era muito forte e era contrário. E a Bíblia diz, aleluia, que o barco estava sendo inundado pelas águas. E a palavra do Senhor vem nos relatando, aleluia, que os discípulos ficaram atemorizados com a tamanha tempestade. Eles nunca tinham enfrentado uma tempestade como aquela, visto que alguns deles eram pescadores e estavam acostumados com Pedro, João, Tomé, Filipe. Eles estavam acostumados a viver no mar, viver do que o mar dava, mas eles nunca haviam enfrentado uma tempestade como aquela. Eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, aleluia, e eles ficaram com medo de morrer. Eles disseram: é agora que nós vamos perecer e morrer. Mas na quarta vigília da noite, diz a palavra, o Senhor aparece andando por cima do mar da Galileia. Enquanto o barco onde Pedro e os demais apóstolos estava sendo agitado pelas águas, pelo vento, pela tempestade, Jesus vem caminhando por cima das águas, aleluia, tranquilamente. Ele anda por cima do mar, ele caminha por cima das águas, e o barco onde os apóstolos estão está sendo agitado. A água está entrando dentro do barco,
barco está inundando o barco. Os discípulos estão aterrorizados, com medo, com temor no coração, dizendo: nós vamos perecer, nós vamos morrer. E o que nós vamos fazer agora? O mestre não está conosco, o mestre não está aqui. Se ele estivesse aqui, ele poderia acalmar o vento e a tempestade. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, o Senhor aparece andando por cima do mar da Galileia. Enquanto a tua vida está sendo uma tempestade, enquanto a tua vida está sendo agitada pelo vento demoníaco de Satanás, enquanto o teu barco, a tua vida, aleluia, a tua família, a tua casa está sendo agitada por algum vendaval do diabo, Jesus vem caminhando por cima deste vento e desta tempestade para mostrar para você que ele tem poder e que nada está perdido, que você não vai morrer. Deus, aleluia. Tua família não vai perecer, os teus filhos não serão vítimas da droga, vítimas do álcool, vítimas da cocaína, vítimas da prostituição. Ei, a tua casa não será inundada pela inundação. Ei, Deus, aleluia. Ei, querido, essa tempestade que veio na tua vida não é para a morte, é para a glória de Deus. Glória, glória, aleluia. O teu encontro, diz o Senhor. Deus. Eles olham e dizem: agora nós vamos perecer, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Já é anoitecer, já é tarde, é a quarta vigília da noite. Já são 6 horas, o crepúsculo já está se levantando. E a Bíblia diz que eles estão no meio do mar lá, com medos, atemorizados, aterrorizados, em pânico. Estão dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer. A tempestade se levanta de uma forma grande e o nosso barco está quase se quebrando, se rompendo. Nós vamos ser engolidos pelas águas e agora o mar está enfurecido, está agitado, vai nos engolir, vai nos tragar. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite ele aparece andando por cima das águas, caminhando em direção ao barco. A Bíblia diz, aleluia, que os discípulos, no meio daquela grande tempestade, daquele grande vendaval, no meio, aleluia, daquele pânico, daquele pavor, daquele medo, eles olham e veem um homem caminhando por cima do mar agitado. E a Bíblia diz que eles se aterrorizam mais ainda, ficam com medo e olham e gritam: aleluia, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Deus! E a Bíblia diz que Jesus grita de lá e diz: não temas, porque sou eu. Glória a Deus, aleluia. Obrigado a Deus, aleluia. Oh, aleluia. A tempestade na tua vida está grande, querido. O vento na tua vida está soprando, está grande. Aleluia. Parece que a tua casa vai se romper. Parece que o teu lar vai se romper. Parece que a tua família vai perecer. Parece que os teus filhos vão ser vítimas do álcool, da droga. Parece que o teu casamento vai ser destruído. Parece, aleluia, que nada vai ter jeito na tua vida. Mas Jesus vem na quarta vigília da noite e está dizendo para você: não temas, querida. Não temas, porque eu estou aqui para acalmar esse vento e acalmar essa tempestade. Isto que está vindo na sua vida não vai te matar, não vai te destruir. A tua casa não vai se quebrar. Os teus filhos não irão perecer. Glória a Deus, aleluia. Jesus vem caminhando por cima do mar, por cima das águas. Ei, e ele está dizendo: ei, não temas. Jesus olha para o barco, olha para os apóstolos estão lá dentro do barco atemorizados e aterrorizados, com medo, em pânico, porque o vento é muito forte, as águas se levantam, o barco está quase se quebrando. E eles olham aquela situação, perdem a fé, não crê, não acreditam, não usam a fé, não usam aquilo que Cristo ensinou. Jesus não está lá, mas Jesus estava no monte orando por eles. Jesus estava se revestindo de poder. E a Bíblia diz que na quarta vigília ele aparece andando por cima do mar agitado. Deus, aleluia.
E eles olham e gritam, é um fantasma. É uma aparição. É Iemanjá. Não, Iemanjá não tem poder nenhum. Ah, é Poseidon, deus dos gregos. Não, Poseidon não manda no mar. Aleluia, Manhara não manda no mar. Mas sim é aquele que manda em cima, manda embaixo, manda lá na terra, manda nos oceanos, manda nos peixes. Ele vem caminhando e parece que vejo alguns golfinhos, aleluia, alguns tubarões, aleluia, escoltando Jesus no mar. Aleluia, Jesus dá ordem aos oceanos, aleluia, os oceanos viram um tapete, ele vem passeando por cima do mar agitado. Os discípulos estão com medo lá no barco, mas quando eles olham e gritam, é um fantasma. Jesus, ele olha e grita, ei, não temas, sou eu, não tenha medo, não tenha pânico no teu coração, não tenha pavor, não é fantasma, não é aparição, não é imagem nenhuma, sou eu mesmo. A Bíblia diz, aleluia, que Pedro, olhando aquilo, ele disse, mestre, se és tu realmente que está caminhando por cima desse mar, não é nenhuma aparição, então me faz ir ter contigo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, vem, sai do meio da agitação, sai do meio do vento, da tempestade, tenha coragem de encarar o mar agitado. Você tem fé, Pedro, para andar por cima dele agora? Glória a Deus, aleluia. Pedro, aleluia, para pisar firme o teu pé em cima desse mar, em cima dessa dificuldade, em cima dessa provação, em cima dessa enfermidade, em cima dessa doença, em cima do desemprego, em cima da miséria, em cima da pobreza. Jesus está dando a ordem a você nesta noite. Se você tem fé, se você tem fé para pisar firme em cima desse mar, então pode vir, pode vir, pode vir. Deus, aleluia. Oh, aleluia, malácia. Glória, glória, aleluia, santo. Deus lindo, aleluia. Quem não tem fé fica no barco, mas quem tem fé e crê no milagre pisa no mar, aleluia. Quem não tem fé fica no barco, porque ainda o medo está tomando conta da alma, o pavor está tomando conta da alma, o espanto toma conta da alma, mas quem tem fé, irmã, não fica no barco. É Deus. Fé, aleluia, disse para Jesus, se és tu, eu vou ter contigo. Aleluia. Vou sair no meio dessa provação, dessa enfermidade. Não vou ficar chocado, não vou ficar prostrado. Eu não aceito a situação. Não vou deixar Satanás triunfar na minha casa. Não vou deixar o diabo triunfar na minha família. Glória a Deus, aleluia. With my forward cell, Kewa, Matsuya, Mautuya, my forward sahai. My Kewa, Mentoya, Maut forward sahai, Tuya. Quem não tem fé fica na prova, quem não tem fé fica na luta, mas quem tem fé faz como Pedro, eu vou ter contigo por cima do mar, porque eu tenho fé, porque eu acredito, porque eu sei que o Senhor me chamando, eu posso caminhar por cima do mar. Aleluia, Deus. Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, vem. Vem, Pedro. E eu vejo Pedro no meio daquela grande tempestade, porque a tempestade não havia se acalmado ainda. Mas Pedro sai do barco, irmão, um homem feito de matéria humana, carne e osso, aleluia. Ele pisa o pé, o primeiro pé, meio receoso, claro. Ele pisa, aí quando ele vê que o pé firmou, ele sai, pisa o outro, meio com medo ainda, começa. Um homem desafia a lei da gravidade, a lei da natureza. Ele pisa o pé, sai do barco e começa a andar. Começa a andar. Aleluia! Tira o medo, tira o pavor do teu coração. Se Jesus está dizendo venha, é para você ir. Se Jesus deu ordem dizendo pode vir, então vai, sai da prova, querido. Não fica dentro do barco. Quem fica no barco é porque não acredita no milagre. Aleluia! Jesus disse a Pedro, vem, ele foi. É Deus. Caminhou.
Dessa maneira, Senhor, aleluia. Ele anda, aleluia, 1 metro e meio. Depois a tempestade veio em Pedro. O vento veio na vida de Pedro. E Pedro, por 1 milésimo de segundo, ele desacredita de que ele podia ter com Jesus. Faltava pouco, mas a tempestade de Satanás impede. Às vezes você vê um milagre. Estel aqui o forga salahai. Deus, aleluia, santo. Muitas das vezes, aleluia, você tem até fé para crer, mas o inimigo vai fazer de tudo para que o milagre não aconteça. O vento veio na vida de Pedro e Pedro afunda. Oh, aleluia. Pedro afunda. Pedro afunda. Os discípulos olharam lá e falaram: ei, era melhor Pedrão ter ficado aqui no barco. É verdade, Era melhor Pedrão aleluia. ter ficado aqui conosco. E agora? O que será? Mas Pedro era nadador. Pedro era pescador. Pedro era acostumado a viver no mar. Pedro nasceu no mar. Está acostumado a nadar. Mas ali foi uma fúria do diabo, foi uma fúria de Satanás para que Pedro não tivesse êxito, para que Pedro não conseguisse chegar até onde Jesus estava. Pedro teve fé, Pedro andou por cima do mar, mas o inimigo veio com seu vento para tentar desobstruir a fé de Pedro, para tentar de alguma maneira fazer com que Pedro, aleluia, desacreditasse daquilo. O inimigo vai lutar na sua fé, o inimigo vai lutar contigo para que você desacredite do milagre, para que você não creia que o milagre pode acontecer, que aquilo que Jesus falou na sua vida pode ser real e pode acontecer. A Bíblia diz que Pedro afunda. Oh, aleluia. E de repente, diz a palavra do Senhor, Jesus chega perto de Pedro. Bendito Deus. Olha para Pedro ali. E Pedro, Senhor, socorro. Pedro era acostumado a nadar, irmão. Pedro era pescador, querido. Mas ali ele estava em agonia. Senhor, socorre-me, socorre-me, socorre. Engolindo água, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro ali, pega na mão dele e diz: ei, homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Não deixe a incredulidade entrar, creia no milagre. Não deixe a dúvida entrar, creia no milagre. Aleluia. Acredite no que Deus tem para a tua vida. Quem tem promessa não há de morrer enquanto a promessa Deus, não fundo, aleluia. Jesus, aleluia. 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 Jesus pega na mão de Pedro. E Pedro, naquela agonia, naquele pavor, naquele medo, e agora engolindo água, Jesus pega na mão de Pedro, levanta ele e diz: ei, homem de pouca fé, por que tu duvidou? Aleluia, firma o pé dele de novo no mar e diz: Pedro, eu vou te mostrar como é que caminha. Pega pela mão de Pedro e diz: Pedro, vem. Agora tu veio sozinho de lá do barco para cá, mas daqui para lá tu vai voltar comigo. Deus lindo, aleluia. Deus só está esperando você ter a iniciativa de sair do barco, de sair de debaixo dessa situação, dessa calamidade, dessa miséria. Não se rebaixe para Satanás, não se rebaixe para o diabo, não dê gostinho para Satanás. Se levante da prova, faça como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Eu não vou ficar aqui nessa situação, diabo. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele vai me levantar, Satanás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não se prostre, Aleluia, Jesus. não fique dentro do barco. O que é o barco? É a sua casa, é a sua lamúria, é a sua vida cotidiana. Não fique nessa aprovação se lamentando, murmurando, se queixando. Aleluia, não aceite a aprovação. É, Deus. Pelo contrário, se levante, tenha fé, tenha ânimo. Aleluia, saia de dentro do barco e vá até com Jesus. Ande por cima do problema.
Faça do teu problema um tapete para você passear nele. Aleluia. Faça da tua enfermidade um tapete. Glória Deus ao nome lindo, do Senhor, aleluia. aleluia. Ande por cima dessa dificuldade. Ande por cima desse problema. Não se importe quem vai ficar no barco. Não se importe se quem vai ficar no barco vai dizer: olha lá o fulano. Olha lá, É o Deus. olha lá a Bertana. Olha lá. Quer ver que ele vai afundar? Quer ver Glória a que ela vai Deus, afundar? aleluia. Quer ver que ela vai ser engolida? Vai virar comida de tubarão? Vai não, porque Jesus está no controle ali. Jesus está no controle ali. Você não vai virar comida de diabo nenhum. Jesus está no controle da tua vida. E a morte não pode te tragar. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 aleluia. Quando Pedro pensou, é agora. Jesus estende a mão para ele e Glória diz: a "Ei, Deus, homem de pouca aleluia, fé, santo." porque tu duvidaste?" E a Bíblia diz que ele volta para o barco com Jesus, e os discípulos que estavam no barco olham atemorizados e começam a glorificar o nome do Senhor, e vê que verdadeiramente o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Ele é um Deus que controla o universo, controla tudo, porque tudo está no poder do controle dele e das suas mãos. A autoridade e o domínio está nas mãos de Jesus. Então, por que você duvida? Não duvide do milagre, não duvide da providência, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. A tempestade se levantou. A tempestade é para provar a tua fé. A tempestade é para experimentar você. A tempestade é tão somente para forjar o seu caráter, forjar a tua fé, forjar a tua vida espiritual. Deus, aleluia. Pelo contrário, querido, glorifique a Deus na tempestade. É Deus. Dessa Diga: maneira, Jesus, obrigado Senhor. pela tempestade. Deus lindo, Sabe por quê? aleluia. Porque se Deus não te livrar da tempestade, Ele te dá graça para você suportar a tempestade. Verdade, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Amashuri quebra. Uri amalashuri quebra, amashuri quebra. Uri malashuri quebra. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor pela luta, pela provação, pela dificuldade, pelo que você está enfrentando, pelo que você está passando. Porque, querido, tempestade, amado, não dura para sempre. Tempestade, de uma hora ela passa. É Deus. Tempestade não é para a vida toda, querido. Quando Jesus chegou no barco, ele acalmou o vento e a tempestade disse: basta. É. Aquela tempestade foi uma permissão de Jesus. O fato de Jesus não estar ali no momento no barco com ele também foi uma permissão do Senhor. Tem momento que Deus te deixa sozinho na prova para testar a tua fé. Verdade. Para ver para ver se você tem fé o suficiente para crer que Ele é poderoso e que Ele está no controle dessa sua situação. Ele te larga sozinho lá. E agora? Como é que é? Como é que você se vira? Ah, Jesus, eu vou perecer, eu vou morrer. E agora? E agora? E agora? Ei, Jesus está no controle. Não é porque Jesus não estava no barco que ele não estava olhando. Ele estava ali olhando. Verdade, Falou: Deus. calma que já já eu chego aí para acalmar esse vento e essa tempestade. Mas eu quero testar a tua fé. Eu quero ver o teu limite. Eu quero ver até onde tu suporta. Aleluia, eu quero testar você. Eu quero testar a tua fé. Deus, aleluia. Não é que Jesus não vai trabalhar, Ele vai trabalhar. Mas Ele quer ver até onde você pode com Ele, até onde você aguenta. Se você vai negar, se vai dizer que Ele não é Deus, que Ele não pode, vai murmurar, vai reclamar, vai se queixar, vai lamentar, ou vai dizer como Jó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Eita, Deus lindo, aleluia. Se você vai adorar na prova, se vai adorar na dificuldade, aleluia, ou se vai reclamar, Jesus te larga na situação da prova, não é porque Ele está longe, Ele não está vendo, Ele está vendo. Ele estava no monte orando, vendo, especificamente para fazer um milagre.
Aleluia. Se Jesus demora, não reclame pela demora, glorifique. É, Deus. Porque você sabe que quando ele vier, ele vem para resolver o problema. Verdade, Jesus Senhor. veio, Aleluia. acalmou o vento e a tempestade que estava se levantando. Os discípulos ficaram maravilhados e glorificaram ao Senhor. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Jesus pegava os seus apóstolos para testar a fé, para provar. Eu não estou aí com vocês, mas aleluia, eu estou em espírito perto de vocês. Use aquilo que eu te dei, a autoridade, a fé, use o meu nome, levante a mão no meio dessa luta e diga a Satanás: sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai da minha empresa, sai do Deus, meu negócio, aleluia. no nome de Jesus, porque Glória a autoridade Deus. foi dada a mim. É, Senhor. Use aquilo que Deus te deu, querido, autoridade, poder. Foi para isso que Deus te deu autoridade e poder. Lucas 10, 19, eis que eu vos dou poder Deus para lindo, pisar aleluia. serpentes e escorpiões, e desfazer toda a obra do diabo, e nenhum dano lhe causará. Ei, você tem poder e autoridade. Muitas das vezes Jesus te deixa sozinho na prova, sabe por quê? Para ele ver se você tem fé, se você tem verdade, autoridade, se você é o chefe, o líder da sua casa para resolver a situação ali, sem precisar muitas das vezes da presença dele, dizer em nome de Jesus, como Elias que olhou para Acabe e disse: sobre a minha palavra. Deus olhou para Elias lá embaixo e disse: eu assino embaixo, homem de ousadia e autoridade. É isso que Deus quer ver. Não é aquele crente frouxo: ah, Jesus me ajuda, ah, Jesus me socorre, ah, Jesus não morre. Não, use a tua fé e a tua autoridade como líder de uma casa, como líder de um ministério, como líder de um trabalho, como responsável. Use aquilo que Deus te deu. Use a ferramenta que Deus te deu. É, Deus, E Deus será aleluia. com você. Verdade, E grandes coisas acontecerão. Grandes milagres acontecerão. Não tenha medo de sair do barco e ir ter com Jesus. Não tenha medo de desafiar a lei da gravidade. Um homem, um ser humano, irmão, para me terminar. Um homem feito de matéria, carne e osso, irmão. Andar por cima das águas, por mar. Pense bem nisso, irmão. Não é ocultismo, não foi feitiçaria e nem magia negra. Ele andou por cima da água, um homem feito de carne e osso, desafiou a lei da natureza, a lei da gravidade. Isso é loucura para o cientista, mas quem acredita que é o Senhor que chama, que vocaciona você para sair dessa situação e ir ter com Jesus, aleluia, acredite, irmão, acredite, porque quando Ele te chama, vá com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é impelida para um lado e para o outro. Acredite no Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes coisas, e que Deus abençoe os irmãos. Creio, Deus. E Jesus, amém? Amém.